Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como o Vitão falou, meu nome é Pablo. Para quem não me conhece, a gente está caminhando aqui com a galera da Wave tem um tempinho já, né? Vai fazer um ano e pouco, mais ou menos. E tem sido muito bênção para a gente poder participar desse ministério. Deus tem feito coisas assim grandiosas, né? E tem se manifestado de forma muito maravilhosa, né? Tem feito coisas muito grandes nas nossas vidas. A galera que acompanha sabe como o trabalho é sério. A responsabilidade de estar aqui é muito grande, então a gente fica sempre nervoso, né, na hora de vir para cá. Então, se eu falar alguma besteira, me perdoem, por favor, porque o nervosismo é grande. Queria pedir que vocês abram a Bíblia de vocês aí, por favor, em Romanos, no capítulo 9 de Romanos. Romanos, capítulo 9. A gente vai estar lendo dois pedacinhos desse texto. A gente vai estar lendo primeiramente do versículo 1 ao 8, e depois a gente vai dar um salto para o final desse versículo. A gente vai lá para o final desse capítulo. A gente vai lá para o versículo 25 no final. Amém? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, os concertos, a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, e o qual sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, e nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são cotados como descendência. Agora eu quero que você pule lá para o versículo 25. O versículo 25 diz assim: como também diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Refletindo a respeito, né, quando o Vitão pediu para que a gente viesse aqui trazer a palavra, eu comecei a refletir a respeito do que falar. E eu já tinha acabado de ler já Romanos, já tinha um certo tempo. Eu comecei a ler por causa do propósito de devocional que a galera estava seguindo aqui, né? E aí eu comecei a estudar Romanos, estava estudando outra coisa, mas aí para acompanhar o pessoal eu comecei a estudar Romanos. E aí questionando ao Senhor sobre o que falar, o Senhor ele falou para mim assim, cara, eu quero que você fale, que você explique qual é o meu conceito de paternidade, quem eu considero filho. E quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a ler Romanos, o livro de Romanos, para a gente entender melhor o que estava acontecendo ali naquela época, o livro de Romanos ele foi escrito para a igreja de Roma, como o próprio nome já diz. E a igreja de Roma era uma igreja no qual a maioria das pessoas que estavam ali, que faziam parte daquela igreja, eram pessoas que não eram judeus. É até engraçado porque Paulo, ele já, em todas as cartas de Paulo, você vai ver que ele já se apresenta como o apóstolo dos gentios. Então fazia total sentido ele estar escrevendo uma carta para uma igreja que não era composta em si por judeus. E qual é a intenção de Paulo ao escrever essa carta de Romanos? Apesar da igreja, em sua maioria, não ser de gentios, ainda tinha judeus lá. O Império Romano ele foi um dos maiores impérios que a gente teve na nossa história. Já ouviu aquele ditado que diz assim, todos os caminhos levam a Roma? É porque, literalmente, Roma era o centro do mundo. Roma era o centro do mundo naquela época.
Então, os romanos, por ser um império tão gigantesco, eles fizeram eles fizeram com que várias estradas fossem construídas, eles fizeram várias melhorias e infraestruturas, e realmente, literalmente, todos os caminhos levavam a Roma. Eles fizeram isso na época que eles tinham como uma estratégia militar, fazia parte da estratégia militar dos romanos, né, que isso facilitava o deslocamento de tropas e tudo mais, mas isso fez também com que a cidade de Roma fosse a maior metrópole da época. Para você ter noção, naquela época, há mais de 2.000 anos atrás, Roma já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, o que hoje para a gente parece ser muito pouco, né? Se a gente parar para pensar que o Rio de Janeiro é um cubículo e tem mais do que isso, naquela época era coisa para caramba. Então, imagina como é que não era aquela igreja de Roma. Roma era uma cidade super gigante. Existiam vários tipos de pessoas lá. E se você tem vários tipos de pessoas, você vai ter também vários tipos de culturas diferentes. E você também vai ter vários tipos de religiões diferentes. Tanto que, se você for estudar um pouquinho mais e for ver, você vai ver que eles definem Roma como uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que você encontrava diversos tipos de religião, você encontrava diversos tipos de pessoas ali. Então, o intuito de Paulo, ao escrever essa carta, era orientar os mais jovens na fé, porque existiam muitas pessoas ali que não eram judeus e que que tinham acabado de se converter ao cristianismo, e também havia os próprios judeus, ou seja, os seus próprios irmãos que acabaram também de se converter ao judaísmo, porque Cristo havia acabado de morrer fazia pouco tempo. A presença de Cristo ainda era algo recente. Se eu não me engano, fazia no máximo 40 anos a presença que Cristo já tinha da morte de Cristo. Então, o intuito de Paulo ao escrever essa carta era justamente fazer esse meio de campo, ajudar com que eles se permanecessem firmes na fé e ajudar no relacionamento entre eles. Para quem conhece, para quem lê um pouco a Bíblia, sabe que os judeus eles são um povo estritamente fechado. Eles não gostam de se relacionar com pessoas de fora, porque eles têm apego à sua lei. E era muito difícil o relacionamento entre os irmãos daquela igreja. Por quê? Você tinha ali vários gentílicos misturados com judeus. E todos eles recentemente convertidos ao cristianismo. Então, a intenção de Paulo ao escrever essa carta era ensinar como eles deveriam não só lidar com o fato de estarem em Roma, o fato de estarem numa cidade que existia uma idolatria muito grande, que existia vários deuses, como permanecerem na fé, mas como eles suportarem uns aos outros. Porque ainda existia muita picuinha, porque os judeus eles ainda tinham muito apego à sua lei, a lei mosaica que o Vitão falou aqui. Então, muitas coisas que os gentílicos não faziam, porque viviam, já tinham, só conheceram a graça, os judeus ainda praticavam, porque eles cresceram na lei e eles cresceram achando que aquilo dali era certo. E nesse pedaço, Paulo ele explica sobre filiação. Os judeus eles tinham uma concepção de filiação. Paulo, nesse texto, chega a ser algo assim meio estranho, porque ele demonstra uma extrema alegria e uma extrema tristeza ao mesmo tempo. Ele se demonstra muito alegre, porque os gentios, aquelas pessoas que não eram judeus, elas já tinham conhecimento do que era ser filho de Jesus, do que era ser filho de Deus, mas os judeus, os irmãos dele, a quem foi dado a promessa de Jacó, a quem eram considerados povo de Deus, a quem eles tinham adoção como filho, de quem Jesus saiu do meio, ou seja, da descendência dos judeus, saiu Jesus, ainda não tinham entendido. E refletindo nisso que Paulo falou, a primeira coisa que Paulo bate o martelo em relação à filiação, e é um conceito que ele faz questão de deixar bem claro, é que Deus não tem filhos bastardos. O primeiro ponto que Paulo bate é justamente em relação a isso. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia aí agora. Abre lá em Gênesis 16, por favor, no capítulo 16 de Gênesis, para a gente poder entender. Aqui no início desse texto, Paulo está fazendo uma referência justamente a esse texto, ao texto de Gênesis no capítulo 16. Todos acharam? Gênesis 16. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 4. Ora, Sarai,
mulher de Abraão, não dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Versículo 4. E possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Pula para o versículo 7 aí agora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse-lhe mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá os contar. Disse-lhe ainda mais o anjo: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Agora, foca nesse versículo 12 aqui, que daqui a pouco a gente vai usar ele. E ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Falando um pouquinho sobre Abraão, Paulo ele fala aqui que aos judeus era a descendência de Jacó. Deus ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela, eu quero que você saia do meio do lugar onde você está, no teu lugar de habitação, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu quero desenvolver uma relação de dependência, uma relação de fé com você. E Abraão ele pega e sai. E Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. A promessa de Abraão começou a demorar para Abraão, porque no tempo de Deus ela estava no tempo certo. E nesse momento, quando Sara faz essa proposta a Abraão de entregar a serva dele, Sara já estava com seus 86 anos. E Abraão, naturalmente, vendo Sara com 86 anos, ele começa a duvidar. Como é que uma mulher de 86 anos vai gerar o filho da promessa? E aí eles resolvem dar uma forcinha para Deus. Eu falei para vocês que o primeiro ponto era o seguinte: Deus não tem filhos bastardos. O problema é que Sara e Abraão não tinham essa noção. O filho da promessa era Isaac e não Ismael. Abraão ele teve 2 filhos. Ismael ele era filho de sangue de Abraão. Só que perante a cultura daquela época, ele era considerado um filho bastardo. Ele era considerado um filho legítimo. Se Abraão morresse naquele momento, ele não teria direito nem à herança física de Abraão. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando você tem no caso dos judeus, se você tiver 2 filhos, o mais velho tem direito a 2/3 da herança, e o filho mais novo ele vai pegar o resto. E se você tiver mais filhos, o mais velho ele vai ter sempre o direito à parte maior. Por mais que Ismael fosse o filho mais velho, por mais que Ismael fosse o primogênito, ele era um filho bastardo porque ele não era filho de Abraão com Sara. E ali Deus começa a falar em relação a isso. Eles tentaram ajudar para que a promessa ela se concretizasse. Só que Deus fala: não, a minha promessa não está estendida a Ismael. Por mais que ele seja o teu primogênito, ele não é o teu filho legítimo. A minha promessa está estendida a Isaac, que é o seu filho legítimo. E com isso, o que eu quero dizer com isso? Os judeus eles tinham na sua concepção de que o fato deles descenderem, que o fato dessa promessa ter sido feita a eles já tinham a sua justificação. Quando, na verdade, Deus está falando aqui, o que Deus quer falar com isso, de filho legítimo, e não de filho bastardo. Filho legítimo é aquele em quem é aquele que se submete, é aquele no qual tem a obediência aos meus preceitos. E para a gente ter noção de como o pecado, de como a desobediência deles nos afeta até hoje, a gente, para contextualizar, os árabes, eles são descendentes de 3 grandes linhagens. A linhagem de Ismael, filho de Abraão com Agar, a linhagem
esse nome é complicado, Queturaitas, que foi Abraão, depois de muitos anos, depois que Isaac já tinha constituído a sua família, Isaac já estava com seus filhos, Abraão ele teve mais um filho, com uma mulher chamada Quetura. E deles também descende os árabes. E também eles são descendentes da linhagem de Jotão. Lembra do que eu falei para vocês lá no versículo 12? O que estava escrito no versículo 12? No versículo 12 está escrito assim, ó. E ele será como um jumento selvagem. E no final, o anjo ainda fala assim. E ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. A religião que mais persegue cristãos hoje são os muçulmanos. 2/3 dos muçulmanos são árabes. Então, olha a consequência de uma desobediência. Então, Deus não trabalha com filhos bastardos. Deus trabalha com filhos da promessa. E os filhos da promessa são aqueles que estão sob obediência. São aqueles que desenvolvem a submissão ao Senhor. O segundo ponto, que Paulo é bem específico em relação a esse texto. A filiação de Deus não está ligada a sangue. Os judeus, eles eram descendentes diretos da promessa. Eles tinham a descendência. Se você pegar e andar um pouquinho mais à frente, acompanhando a história de Abraão, a gente acabou de falar que o filho de Abraão era Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Nesse caso, diferente de Abraão com Ismael, Esaú também era filho legítimo de Isaac. E era o primogênito, era o mais velho. Só que o que Deus falou na Bíblia? Deus falou que a promessa, a descendência de Jacó, da descendência de Jacó, ele faria uma grande nação. Mas aí você pode pensar assim, cara, mas é injusto, porque ele era o primogênito. Assim como Jacó, ele também era filho de Isaac. Só que Deus sabia que no coração de Esaú, ele não poderia trabalhar de forma com que ele viesse fazer o propósito dele. E de Jacó veio a descendência das 12 tribos. E os judeus, eles eram descendentes diretos dessa promessa. Se você pegar lá a tribo de Levi, Benjamim, todas as tribos, elas são tribos da descendência de Jacó. E eles baseavam a salvação deles nessa descendência. Paulo ele até fala o seguinte, o meu povo é um povo que tem muito apego a Deus. E quando Paulo estava naquele momento de desespero, por quê? Ele estava desesperado, porque no início do texto ele fala assim, os meus irmãos segundo a minha carne. Ou seja, Paulo, apesar de ser apóstolo dos gentios, em nenhum momento ele nega o fato de ser judeu. O ministério de Paulo foi totalmente focado mais para quem não era judeu, mas a todo momento, em nenhum momento, ele nega o fato de ele ser judeu. E ele se desespera, justamente por ver que o seu povo se basear, apesar de ser um povo apegado a Deus, era um povo baseado no conjunto de regras, no conjunto de leis que não levavam em conta a essência. A gente falou muito aqui sobre essa questão, muito sobre a questão de essência. O Vitão acabou de falar aqui sobre essa questão. E o problema dos judeus era justamente isso. Quando o judeu ele dizimava, ele não dizimava por achar, por fidelidade a Deus. Por fidelidade, sim, eles colocavam a questão da fidelidade, porque eles eram ensinados isso desde pequenos. Mas o propósito, a intenção do coração deles não era pura. Quando o judeu ele dava esmola, ele não dava em compaixão àquela pessoa que estava ali necessitada. Ele não estava ali praticando um ato de justiça de Deus, como a gente falou aqui. Mas ele fazia aquilo simplesmente porque estava escrito num pedaço de pedra e porque ele ficaria bem perante a sociedade. E Paulo ele vem condenando isso. E Paulo vem batendo nessa tecla. E ele fica desesperado. Paulo ele se desespera. Por quê? Aqueles a quem foi reservada a promessa, aqueles que eram chamados filhos de Deus, aquele que Deus escolheu como povo, eles não agiam como povo de Deus. E aí, em cima disso, eu queria te fazer um questionamento, porque isso bateu muito no meu coração. Eu tive a oportunidade de fazer o resgate semana passada. E, cara, eu comecei a ver ali certos testemunhos. As ministrações, elas são muito voltadas para o foco evangelístico e tudo mais.
Então, para mim, em si, as ministrações nem afetavam tanto assim, porque a gente já tem um certo tempo de caminhada, já tem um certo tipo de conhecimento. Mas quando eu ouvia o testemunho das pessoas que estavam iniciando a caminhada ou que ainda não tinham começado a caminhada, e eu via as pessoas ali se derramarem, cara, começar a falar sobre seus problemas de abuso e vários problemas assim que a gente nem imagina passar, cara. Eu fiquei assim, cara, no que está baseada a minha fé? Será que eu tenho sido uma pessoa relevante, cara? O que eu tenho vindo fazer aqui toda segunda-feira? Será que eu venho aqui bater ponto só? Eu estou vindo aqui bater ponto? Será que eu realmente tenho entendimento do que é ser filho? Do que é ter a graça do Senhor estendida para mim, cara? Hoje, quando a gente estava na nossa consagração, a Tatá falou uma coisa muito interessante. Ela falou sobre ansiar pelos propósitos de Deus. A gente faz tantos planos, cara. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quase todo mundo já deve ter planos aí para quase 10 anos de vida. Mas será que nesses planos de 10 anos de vida que você tem, o Senhor está contemplado nele? O teu ministério está contemplado nele? E se Deus descesse aqui agora e falasse assim, cara, apaga tudo o que você projetou, não é isso que eu quero para você. O que você faria? É pesado, né? É muito pesado. É muito forte. E quando a gente viu os testemunhos, cara, o resgate, para quem não sabe, é uma simulação. Eu não posso falar muita coisa, eu só posso falar que é radical. Mas é uma simulação da igreja perseguida. E, cara, aquilo daí te leva a refletir muito, bicho. E eu fiquei falando assim, mano, o que eu tenho feito com a minha liberdade? Cara, nesse exato momento tem pessoas, tem igrejas, que às vezes o cara tem uma folha dessa aqui para estudar um ano todo. Você já parou para pensar nisso? E você tem isso aqui, cara, disponível na tua mão. E às vezes está lá no Salmo 91, aberto na tua estante, pegando pó. A página chega a estar amarela. Você tem a oportunidade de falar, Jesus, eu te amo, ao ar livre. Enquanto tem pessoas que estão se reunindo em porões, estão se reunindo às escondidas para poder glorificar o nome do Senhor. Então, mano, no que está baseada a tua salvação? A tua salvação está baseada no fato de você vir aqui todo domingo, toda segunda-feira. A tua salvação está baseada no fato de você ser uma pessoa moral, porque você talvez não se prostitua, não se masturbe, não assista A ou B, porque você não bebe, porque você não fuma. Aliás, eu já te faço outro questionamento. Será que você renuncia essas coisas por amor a Cristo? Ou porque algum dia alguém com um microfone desse na mão aqui veio aqui e falou assim, olha, é pecado fazer isso. O que te leva a renunciar a algo que você faz hoje? O que te leva a vir aqui toda segunda-feira, cara? A vir aqui todo domingo? Será que você só está fazendo um proselitismo? Tua salvação está baseada no fato de você ser uma boa pessoa? O foco principal que Paulo queria nos ensinar com esse versículo é que só fazer parte da casa não é o suficiente. Só fazer parte da família não é o suficiente. Tem que haver chamado. Tem que haver resposta ao chamado. Diferente de Ismael, Esaú era tão filho de Jacó, de Isaac, quanto Jacó. Mas não havia chamado. A promessa era para o segundo filho. Só fazer parte disso aqui não é o suficiente. Só vir aqui não é o suficiente. Deus ele tem chamado. Deus ele tem reunido pessoas com o propósito de glorificar o nome dele. Deus tem reunido pessoas com o propósito de fazer com que o nome dele venha a ser conhecido. Ontem a gente estava falando sobre oração na EBD.
E naquela aula a gente teve a oportunidade de falar sobre a oportunidade da oração. E agora eu não vou me lembrar o versículo, se eu não me engano, foi Apocalipse 22, no versículo... não vou lembrar, eu acho. Eu acho que foi o versículo 7 ou 17. Eu acho que foi o versículo 17, Apocalipse 22, versículo 17. Lá estava escrito que o Espírito Santo clama para que o noivo venha. Falta a igreja clamar para que o nome venha. E ontem a gente pôde ter uma reflexão de que Jesus ele ainda está sendo retido no céu porque nós, como noiva, não temos feito o nosso papel de clamar pela vinda dele. Nós não temos ansiado pela vinda do Messias. E ele tem sido retido nos céus. O Espírito Santo já está clamando. O Espírito Santo já está intercedendo e pedindo com... A Bíblia fala que... Paulo fala aqui com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo para que o noivo venha. Mas nós temos que nos posicionar com esse chamado. Nós somos o termômetro para a volta do Messias. Então, o meu questionamento para você hoje é esse. No que a sua salvação está sendo baseada? Será que a sua salvação está sendo baseada num conjunto de regras igual era deles? Num conjunto de papéis igual era deles? Numa falsa moralidade? Será que nesses planos que você tem feito, que não são ruins, entenda, não é ruim você fazer planos. Não há nada de mal nisso. Mas será que nisso que você tem contemplado para você tem contemplado também a volta de Cristo, a volta daquele que você diz que é o teu Senhor, a volta daquele que você chama de Messias, que você diz que toda segunda-feira e que todo domingo você vem aqui honrar, glorificar? O que tem saído da tua boca aqui, quando a Esté pega e canta, o que tem saído daqui da tua boca, será que tem saído com essência? Será que tem essência nisso que você tem exalado, cara? São questionamentos que a gente tem que fazer. E o terceiro ponto que Paulo fala, o terceiro e último ponto que Paulo fala a respeito disso, ele em todo momento ele vem explicando aquilo que não era paternidade. E agora no terceiro ponto, no final do versículo, ele explica o que é paternidade. Deus considera filho aqueles que atendem o seu chamado, aqueles que atendem os seus propósitos. Abre a tua Bíblia aí, por favor, em Marcos, no capítulo 7, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso. Todo mundo? Achou? No versículo 24 de Marcos 7, a gente tem... Eu vou ler só um pedaço dessa passagem. A gente também falou um pouquinho sobre essa passagem ontem. Foi até o Vitinho que levantou a bola dessa passagem ontem lá na EBD. E foi muito legal. Não estava nada planejado. Ele acabou dando meio que um spoiler do que eu ia falar um pouco hoje. Mas... essa passagem, cara, da mulher cananeia, ela é algo assim que ela mexe muito com o meu coração. Porque a primeira vez que eu li esse texto, eu entrei numa crise muito gigante. Vamos ler. No versículo 24 diz assim: E Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro, de Sidom. E entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, não queria que ninguém descobrisse que ele estava ali. Contudo, não conseguiu manter segredo da sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, uma mulher cuja filha ela estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés de Jesus. Essa mulher era grega. Tem um foco nesse versículo 26. O autor ele faz questão de falar a origem da mulher. Ela era grego-sirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E ele diz o seguinte para ela: Deixe primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu assim: Sim, Senhor, o Senhor tem razão, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Versículo 29.
E então ele disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a filha dela deitada na sua cama, e o demônio já a havia abandonado. Eu acabei de falar para vocês que o autor ele faz questão de focar ali na origem da mulher. Essa província de Tiro, ela ficava em Sidom. Ali, toda aquela região ali era conhecida como Cananeia. Era uma região onde vivia, todo aquele povo que vivia naquela região, eles eram considerados como cananeus. Era uma região que ficava afastada, já não estava mais perto daquele arraial dos judeus ali. E era uma região em que eles evitavam extremamente de passar. Jesus ali, se eu não me engano, eu acho que nesse momento ele está se deslocando para Galiléia ou para Jerusalém. Está saindo de algum lugar assim, eu não vou lembrar qual é o certo. E ele poderia muito bem dar a volta. Era o que a maioria dos judeus fazia. Dava a volta. Para não ter que passar por aquela região, porque era uma região gentílica. E na cultura dos judeus, como eu falei para vocês, eles não se misturavam com gentios. Devido a... Lembra lá em Josué, quando o povo estava... O Deus tinha falado que iria entregar aquela terra na qual eles estavam na mão dos judeus. Eles tinham acabado de sair do Egito, tinham passado 40 anos de deserto. Moisés tinha acabado de subir aos céus, tinha sido arrebatado. Josué assume a liderança do povo. E Deus fala para Josué o seguinte: Josué, é para entrar e passar o cerol em todo mundo, não quero que fique ninguém. Por quê? Porque aquele povo era um povo idólatra. Era um povo que vivia sob uma outra cultura. E não só eles não fizeram isso, né? Eles deixaram com que algumas pessoas daquele povo ali ficassem, como eles acabaram começando a se misturar com aquele povo e foi ali que começou, não ali, né? Porque a idolatria já tinha começado no deserto com bezerro, com bezerro de ouro. Mas ali foi quando a degradação, a idolatria, ela começou a entrar mais forte no meio do povo de Israel. Tanto que mais à frente, Deus ele manda que os homens abandonassem, mandassem as mulheres de volta para suas casas. Quem tinha filho matou seus filhos. Deus ele fez uma reforma geral para poder tentar tirar a influência daqueles povos externos dali. Então, por causa disso, os judeus eles não se misturam. Eles não gostam de se misturar. Então, eles evitavam passar por essa terra, porque é o seguinte: dependendo da viagem que eles fossem fazer, eles teriam que parar no meio do caminho. Talvez eles não conseguissem. Naquela época você só poderia viajar de dia, as estradas eram perigosas. Então, dependendo da viagem que o cara fizesse, o cara seria obrigado, se ele passasse ali por dentro da Cananeia, a ter que dormir em algum lugar por ali e ter que se alimentar da comida deles. E isso para eles já contaminava. Na cultura deles, isso já fazia com que eles ficassem impuros. E para o judeu, no momento em que ele se contaminava, ele passava por um ritual gigantesco para se purificar. Passava dias se purificando. O cara tinha que ir no templo, tinha que sacrificar e fazer isso, fazer aquilo. Era um ritual gigantesco que a lei exigia para que ele se purificasse. Então eles preferiam dar a volta, que era muito mais fácil. Eles não gostavam nem mesmo de falar com uma pessoa que era gentílica, porque a pessoa falando, se voasse um molho nele, ele estava contaminado. Assim, enquanto ele estivesse falando com a pessoa e a pessoa desse uma cusparada e voasse nele, pela lei ele estava contaminado. Então ele ia ter que passar por todo esse processo. Então, quando o autor fala que ela era gentílica, ele fala dessa cidade dela, ela vem da mesma cidade que Jezabel. Quem conhece Jezabel sabe que Jezabel fez uma arruaça, né? Ela casou com Herodes, rei ali de Israel, e ela foi responsável por introduzir a idolatria a Baal ali no meio do povo. E o povo se desviou muito por causa dela. Tanto que ela teve um final muito ruim. Deus fez uma promessa que ela teria um final muito ruim. E a primeira coisa que Jesus faz ao encontrar essa mulher é incluir ela, é dar um sinal de inclusão. Jesus, apesar dele ter vindo, apesar dele ter pregado sobre a graça, ele nunca negou ser um judeu, assim como Paulo. Jesus ele participava de todos os rituais, ele participava da Páscoa, só que ele tinha no seu entendimento que o foco daquilo dali era Deus. Ele tinha no seu entendimento que a essência era a adoração a Deus. Ele não fazia aquilo dali por proselitismo. Ele não fazia aquilo dali porque estava escrito num pedaço de papel. Ele fazia todos aqueles rituais e ele cumpria, diferentemente dos judeus, por amor. Ele tinha dentro dele a essência. E ele pregou sobre isso.
E a primeira coisa que Jesus faz é incluir essa mulher. Aí você pode perguntar assim, pô, cara, mas como é que Jesus incluiu essa mulher? Jesus chamou ela de cachorro. E eu vou te falar, da primeira vez que eu vi esse texto, cara, eu pensei assim comigo, Jesus, eu te amo, mas tu é um vacilão do caramba, cara. Cara, como é que a mulher chega, tu chama a mulher de cachorro, mano? Cara, que negócio feio, né? Ficou uma parada tão feia nos nossos ouvidos, né? Mas aí ele falou assim, cara, não tira a conclusão precipitada não, vem aqui comigo. Eu comecei a pesquisar. O bom da Bíblia, cara, a Bíblia ela é uma... A palavra diz, a própria Bíblia se refere a si mesma como uma espada de 2 gumes. E nós temos que ter muito cuidado ao lê-la, porque a espada ela é uma arma. E uma arma, toda arma é um instrumento de defesa, em princípio. Né? Em princípio, a arma é um instrumento de defesa, mas se manuseada nas mãos erradas, ela pode ser um instrumento de ataque, pode ser um instrumento usado para ferir e não para se defender. E aí, eu fui pesquisar melhor o que ele estava querendo dizer quando ele chamou essa mulher de cachorro. Cara, esse texto ele foi muito mal traduzido. No grego, existia uma diferença entre 2 tipos de cachorro. Você pode se referir a cachorro de 2 formas. Existia uma forma de cachorro que eles se referiam como cão. E o cão, esse cão, era um animal de rua. Era um animal que se alimentava de restos, de morte. E esse animal, que na tradução ele chama de keleb, em grego, ele era totalmente impuro. O judeu ele não podia chegar perto. Por quê? Era um animal que se alimentava de morte. Então, se o judeu ele chegasse perto, tivesse contato com aquele animal, ele também estaria impuro. Então, era o tipo de animal que eles açoitavam, maltratavam. Por isso que muitas das vezes você vai ver os judeus se referindo aos gentílicos como cães. Eles estavam falando isso, que eles eram animais impuros. Era mais ou menos isso, ele queria ofender mesmo as pessoas. E existia um outro tipo de cachorro, que era o cachorrinho, que vem do original cunário. Esse cachorro era o cachorro de estimação, que vivia dentro da casa com a família. Era o cachorro que fazia parte da família, fazia parte da casa. Então, quando Jesus ele chega assim, cara, primeiro eu tenho que alimentar os filhos, para depois alimentar os cachorrinhos. Aí ele está falando o seguinte para ela, olha, eu te considero parte da casa. Eu te considero parte da família. Mas eu vim primeiro para os judeus. Eu vim primeiro para os meus irmãos. Então, aquilo que aos nossos ouvidos parece uma ofensa, na verdade, ele estava fazendo uma inclusão. Aquela mulher que não era nada aos olhos dos seus irmãos judeus, ele está falando para ela o seguinte, não, cara, olha só, eu te considero. Você faz parte dos meus planos. Mas eu vim primeiro para eles. E aí, por causa da resposta daquela mulher, Jesus ele muda a sua mentalidade ali. Aquela mulher fala o seguinte, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Em outras palavras, aquela mulher estava falando assim, Senhor, eu sei que você veio para eles primeiro, mas se você puder me dar migalhas, eu quero. Me dê uma pequena porção, mesmo que não seja nada, eu quero. Porque aquilo que pode parecer insignificante para o Senhor, para mim é muito. E Jesus, comovido por aquela resposta, ele fala assim, vai, por causa dessa resposta, tua filha está curada. Aquela mulher, ela chega ali com a visão de que ela era um cão. No meio, ela descobre que ela era um cachorrinho. Mas quando ela volta com a honra de uma filha. E Paulo está desesperado no texto. Porque aquela mulher que muito provavelmente tinha tido contato com Jesus só de ouvir falar, ela só sabia quem Jesus era. Talvez ela nunca, muito provavelmente, ela nunca tinha visto um sermão de Jesus. Muito provavelmente ela nunca tenha se reunido das multidões, porque pelo fato dela ser gentílica, ela não poderia fazer isso. Na verdade, o simples fato dela chegar perto de Jesus já era arriscado, porque Jesus era um judeu. Ele poderia ter apedrejado ela, por ela ter colocado em risco a purificação dele. Ele poderia ter açoitado ela, poderia ter feito qualquer coisa com ela. Era o que eles faziam, era o que a cultura judaica fazia. Aquela mulher muito provavelmente nunca tinha visto o sermão da montanha, nunca estava lá presente quando Jesus deu o sermão da montanha, ou quando Jesus deu os outros sermões, ou quando Jesus fez a multiplicação.
ela só ouviu falar. Ela conhecia Jesus do que havia chegado aos ouvidos dela. Mas quando ela viu Jesus, quando ela viu o Pai, ela reconheceu. Esse é o Messias. E não só reconheceu. O simples fato dela ter ouvido falar, o simples fato dela ter ouvido, fez com que ela se derramasse aos pés dele. E Paulo estava desesperado justamente porque os seus irmãos, a quem foi destinada a promessa, a quem foi destinado a lei, a quem foi destinado ao culto, a quem foi destinada a presença de Deus, eles tinham a arca da aliança. A arca representava a presença do Senhor. Você já imaginou, cara? Nós temos a presença do Espírito aqui, mas você já imaginou ter uma arca aqui, um objeto físico? A Bíblia ela fala que melhores são aqueles que não viram e que creram. Mas você já imaginou, para nós seres humanos, é muito importante a gente ter algo que tatear, algo que a gente possa encostar, algo que a gente possa ver, materializar. Tanto que Deus, ele se materializa na figura de um pai, Jesus se materializa na figura de um filho, que são coisas que são fáceis da gente imaginar, porque nós somos filhos e nós temos pai. Por isso que nós temos, às vezes, dificuldade de entender o Espírito Santo. Nós achamos que o Espírito Santo é o Gasparzinho, às vezes, né? Porque o Espírito Santo é mais difícil de você associar a alguma coisa. Porque não tem essa associação humana. Deus, nós temos associação de pai. Jesus, nós temos associação de filho. Mas o Espírito Santo, a gente, às vezes, não consegue associar tão bem na pessoa da Trindade, porque não tem algo humano para a gente se basear. Eles tinham isso, eles tinham a arca. Imagina você ter isso. E mesmo assim eles não tinham pleno entendimento do que era salvação. Do que era ser filho. Deus, ele mandou Jesus. Ele preparou a justificação de todos. A minha justificação, a sua justificação. Só que os judeus, eles preferiram se basear num conjunto de obras, num conjunto de leis. E Paulo se desesperava por causa disso. Porque apesar dele ter a alegria de saber que os seus, aqueles a qual ele foi chamado, que eram os gentios, tinham pleno entendimento do que era filiação, do que era ser filho. Que ser filho é ter a essência, é buscar ter a essência de Jesus, é crer que Ele é suficiente, que Ele foi o suficiente, que Ele é tudo. Apesar dos gentios terem essa noção, aqueles a quem Jesus veio, aqueles a quem Deus chamou de povo, aqueles a quem Deus entregou tudo, não entenderam e foram lançados fora. E isso causava um grande transtorno em Paulo, porque ele era judeu. Não sei se você reparou, mas Paulo ele fala no seguinte: cara, eu queria entregar a minha liberdade em Cristo pela salvação dos meus irmãos. O desespero dele era tão grande que se ele pudesse renunciar a Jesus em prol da salvação dos irmãos dele, ele faria. Só que ele não podia fazer isso. Por quê? Ele tinha entendido o conceito. Jesus era algo tão intrínseco dentro dele, era algo tão firme dentro dele, estava tão enraizado, que nem se ele quisesse abrir mão de Jesus pela salvação dos seus irmãos, ele conseguiria. E os judeus não conseguiram entender isso. O que eu quero trazer para você, cara, com essa mensagem, eu não quero bater em ninguém, eu não quero julgar ninguém, mas para ser filho tem que ter essência. Para ser filho não basta a gente vir para cá bater ponto. Para ser filho tem que ter submissão. Deus não trabalha com filhos bastardos. Deus não está ligando para sangue, para descendência. Para fazer parte da casa tem que haver submissão. Para fazer parte da casa tem que haver obediência. Para fazer parte da casa tem que ter coração. Se a sua salvação, cara, se a sua filiação está baseada em coisas que você deixa de fazer ou faz, mano, infelizmente eu sinto te informar, mas você não entendeu o que é o Evangelho, você não entendeu aquilo que Jesus propôs. Toda renúncia que você faz, toda palavra que você dá, o seu respirar tem que exalar a Cristo. Se você não anseia
Se dentro dos seus planos, e eu falo isso porque isso me confrontou muito, cara. Eu sou um tipo de cara muito pragmático. Quem me conhece sabe que eu sou muito metódico, eu gosto de planejar as coisas. Eu sou filho de militar, então eu já cresci nessa batida. Meu pai sempre foi muito rígido nesse tipo de coisa. Nunca gostou de atraso, nunca gostou de determinados tipos de coisa. E quem tem a criação militar meio que tem isso intrínseco. Então eu sempre fui um cara muito organizado, muito planejado. Eu já tinha o meu futuro planejado para, 20, 30 anos. Mas aí, Deus ele me deu um stop nesses últimos anos. E ele começou a trabalhar nisso no meu coração. Ele começou a me questionar, cara, tudo bem, os planos que você tem, você quer casar, você quer ter filhos, você quer ter uma vida confortável, você fez a sua faculdade, você quer trabalhar e tudo mais. Tudo isso é válido. Mas, mano, você tem ansiado pela minha volta? Você tem ansiado pela minha presença na tua vida? Você tem ansiado por mim? A gente estava falando ontem, cara. As nossas orações são um termômetro que vão fazer com que Jesus volte. E quantas vezes a gente negligencia orar? A gente estava explicando ontem sobre o fato da oração não ser simplesmente uma fórmula mágica, não ser simplesmente uma regra que a gente tem que fazer, oração e ler a Bíblia. Você não tem que orar e ler a Bíblia porque o Vitão vem aqui falar que você tem que orar e ler a Bíblia. Você tem que fazer isso porque você tem que ansiar por ter a presença dEle. Você tem que fazer isso porque você não consegue passar o dia sem ouvir o que Deus tem para te falar. E se isso não tem feito parte da tua vida, cara, mano, tem alguma coisa de errado, você tem que rever. E Deus, ele me deu esse stop. Ele falou, cara, tudo que você quer é válido. Mas eu quero desenvolver em você esse sentimento de fome. Eu quero desenvolver em você esse sentimento de submissão. E você ter fome, ter submissão, é você ter dependência dele. E graças a Deus, por mais que seja duro, é um processo doloroso pra caramba. Não vou negar, não. Muitas das vezes a vontade de dar aquela bica no balde é extrema. Mas Deus tem feito coisas gigantescas. E a proposta que eu tenho hoje aqui pra você, cara, o que eu quero falar aqui pra você, é te levar... A minha intenção aqui não era bater em ninguém. Não era dar martelada em ninguém, machadada em ninguém, encajadada em ninguém. Mas é algo que Deus falou muito comigo nessas últimas semanas, principalmente quando eu fiz o resgate. Qual é a minha relevância no reino? O que você tem feito para ser relevante no reino? O que você tem feito para ser relevante na vida das pessoas? A partir do momento que você anseia pela volta de Cristo, a partir do momento que você anseia em ter um relacionamento com Ele, não por proselitismo, não porque você quer ser salvo ou por qualquer outro tipo de segunda intenção, você começa a ser relevante, você começa a exalar, você começa a ser verdadeiramente a essência de Jesus e você começa a impactar automaticamente a vida das pessoas. É uma consequência, não é algo forçado. E me questionando se eu tenho sido relevante, eu comecei a pensar nisso. Não só ser relevante, mas ser essência. Exalar aquilo que Jesus Cristo é.